Imagine um lugar onde criaturas brilham no escuro, onde gigantes com cérebros de matar se comunicam por música e onde predadores coordenam ataques como exércitos silenciosos. Mais de 80% desse mundo permanece desconhecido. E o mais assustador, ele cobre a maior parte do nosso planeta. Hoje, vamos mergulhar onde poucos se atrevem a ir, para revelar os senhores dos oceanos. Prepare-se para encontrar os maiores predadores, os segredos mais antigos e as maravilhas mais surreais da vida marinha. Você sabia que mais de 80% do oceano ainda é desconhecido? E que ali, nas profundezas, vivem criaturas que nunca foram vistas por olhos humanos? Dos recifes tropicais aos desertos abissais, o oceano abriga os maiores predadores, as formas de vida mais exóticas e comportamentos tão complexos quanto intrigantes. Hoje, vamos cruzar os 5 grandes oceanos da Terra, descobrir segredos milenares, presenciar caçadas extraordinárias e mergulhar em um mundo onde a natureza ainda comanda com sua beleza e brutalidade. Prepare-se. O Oceano Pacífico não é apenas o maior dos oceanos. Ele é o maior espaço geográfico contínuo do planeta. Suas águas cobrem mais de 63 milhões de quilômetros quadrados, abrigando uma diversidade biológica tão vasta que cientistas acreditam que apenas uma fração foi descoberta. Nas regiões tropicais, como ao largo da costa da Austrália, se estende um dos ecossistemas mais espetaculares da Terra, a Grande Barreira de Coral. Mais de 2.300 quilômetros de extensão, ela é visível até do espaço. Nesse caleidoscópio submarino, o peixe-palhaço se destaca com suas cores vibrantes e comportamento fascinante. Ele vive entre os tentáculos da anêmona do mar, que para outras espécies seria mortal. Mas o peixe-palhaço é imune ao veneno. Uma simbiose perfeita. Ele encontra abrigo e, em troca, protege sua anfitriã de predadores menores. À medida que descemos para profundidades maiores, o ambiente muda drasticamente. A luz desaparece, a pressão aumenta e a natureza revela sua face mais enigmática. Nas fossas das Marianas, a quase 11.000 metros de profundidade, vivem seres que desafiam nossa imaginação. Um deles é o anfípode abissal, uma pequena criatura que resiste à pressão equivalente a mais de 1000 vezes a atmosférica. Incolor, translúcido e adaptado ao escuro absoluto, ele é prova de que a vida encontra um caminho, mesmo nos ambientes mais extremos. Tudo é silêncio nas profundezas. Em áreas vulcânicas do fundo do mar, conhecidas como fontes hidrotermais, há calor, enxofre e os polvos das profundezas. Diferentes de seus parentes tropicais, esses polvos são lentos, pálidos e dotados de habilidades misteriosas. Algumas espécies foram observadas chocando ovos por mais de 4 anos. O período mais longo já registrado em um animal marinho. Voltando à zona costeira, encontramos um dos mais respeitados caçadores do Pacífico, o grande tubarão branco, inteligente, com sensores capazes de detectar sinais elétricos mínimos, como os batimentos cardíacos de uma foca. Ele é paciente, observa, analisa e então ataca com precisão cirúrgica. Diferente do que o cinema popularizou, o tubarão branco raramente ataca humanos. Ele prefere presas ricas em gordura, como focas e leões marinhos. Quando morde algo que não reconhece, costuma soltar e ir embora. E onde há tubarões, há equilíbrio. Esses superpredadores controlam populações, impedem a superexploração dos recifes e mantêm os ecossistemas marinhos saudáveis. Mas o Pacífico não se resume apenas a caçadores. Seres como o cavalo marinho dançam em pares, enrolando suas caudas e realizando rituais únicos de acasalamento.
Um dos poucos animais em que o macho engravida, o cavalo marinho carrega os ovos em uma bolsa ventral, até que os filhotes estejam prontos para enfrentar o mundo. E assim, entre luz e escuridão, entre a delicadeza e o perigo, o Oceano Pacífico nos mostra sua verdadeira face, uma tapeçaria viva de maravilhas e segredos. Mas à medida que navegamos para o oeste, deixamos o Pacífico para trás e cruzamos um novo limite. O Atlântico se abre diante de nós, profundo, dinâmico e marcado pelas maiores migrações do reino animal. Se o Pacífico é o gigante silencioso, o Oceano Atlântico é a artéria pulsante que conecta continentes, histórias e espécies. Estendendo-se do Ártico ao Antártico, ele é mais do que um oceano. É uma ponte entre o velho e o novo. Suas águas guardam mistérios antigos e testemunham um dos espetáculos mais grandiosos da natureza: as migrações marinhas. Nenhum animal representa melhor esse ciclo de movimento e sobrevivência do que a baleia jubarte. Cetáceos colossais, que podem atingir até 16 metros de comprimento, cruzam o Atlântico em jornadas de milhares de quilômetros. Elas partem das águas geladas da Groenlândia, onde se alimentam de krill e pequenos peixes, e viajam até os mares quentes do Brasil e da África Ocidental para dar à luz. Durante essa travessia, as jubartes cantam. Suas vocalizações podem durar até 30 minutos e se repetem em padrões que lembram composições musicais. Cada população tem seu próprio dialeto, e as canções mudam com o tempo, como uma cultura oral passada de geração em geração. Mas as águas do Atlântico também escondem caçadores silenciosos, e um dos mais formidáveis é o tubarão-tigre. Seu nome vem das listras em seu dorso, como um felino das profundezas. Com mandíbulas incrivelmente potentes e um apetite indiscriminado, esse tubarão é conhecido por devorar tudo: tartarugas, aves marinhas e até pneus ou placas metálicas encontradas no mar. Ele patrulha a costa do Caribe e da América do Sul, nadando com movimentos lentos, quase preguiçosos, até que decide atacar. Diferente do tubarão branco, o tigre não hesita. Ele investiga com a boca e raramente desiste de uma refeição. Mais ao sul, onde as águas ficam mais frias e profundas, encontramos um dos habitantes mais estranhos do oceano: o peixe-diabo negro, também chamado de anglerfish. Este pequeno predador vive em um mundo sem luz, a mais de 1000 metros de profundidade. Sua arma secreta é uma haste luminosa que cresce sobre sua cabeça, usada como isca. Quando um peixe menor se aproxima, hipnotizado pela luz, ele é devorado em um instante. As fêmeas são significativamente maiores do que os machos, e o mais curioso, quando o macho a encontra, se funde literalmente ao seu corpo, tornando-se uma espécie de apêndice reprodutor. Um casamento macabro e permanente. Mas, próximo da superfície, os golfinhos cortam as ondas em bandos inteligentes. São estrategistas natos, capazes de cooperar em caçadas coordenadas. Com vocalizações complexas, ecolocalização precisa e até demonstrações de empatia, os golfinhos são considerados alguns dos animais mais inteligentes e amigáveis do planeta. Do fundo abissal até a superfície efervescente, o Atlântico é um oceano de contrastes. Gigantes gentis e predadores implacáveis dividem o mesmo espaço, regidos pelas correntes e pelas estações. Mas conforme cruzamos o extremo leste da África, adentramos um novo domínio aquático. O Oceano Índico nos convida com águas quentes e cores tropicais, um paraíso aparente onde a vida se esconde atrás de máscara e armadilhas. À primeira vista, o Oceano Índico parece um refúgio tranquilo. Suas águas mornas banham ilhas exóticas, recifes multicoloridos e costas povoadas por culturas milenares.
Mas por trás da beleza cristalina, o Índico guarda surpresas traiçoeiras e uma fauna marinha capaz de encantar e matar. Entre as criaturas mais fascinantes dessas águas está o polvo mimético. Este cefalópode inteligente é um mestre da ilusão. Ele é capaz de mudar de forma, cor e até comportamento para se passar por outros animais, como cobras marinhas, linguados e até águas-vivas venenosas. Essa camuflagem avançada não serve apenas para se esconder, mas também para enganar predadores e presas. O mais impressionante, ele decide em segundos qual disfarce adotar, dependendo da ameaça ou da situação. Ver um polvo mimético em ação é como assistir a uma performance subaquática, em que o ator se transforma diante dos nossos olhos. Mas nem todos os habitantes do Índico precisam de truques para se proteger. A medusa caixa, também conhecida como vespa do mar, tem um veneno tão potente que pode causar parada cardíaca em menos de 5 minutos. Com seus tentáculos quase invisíveis, essa água-viva fantasmagórica se aproxima silenciosamente. Cada tentáculo está repleto de cenidócitos, células que, ao menor toque, disparam microagulhas com toxinas neuro- e cardiotóxicas. Ela é pequena, delicada e letal. Em algumas regiões da Austrália e do Sudeste Asiático, placas alertam os banhistas de sua presença como se fossem tubarões. Ainda assim, o Índico também abriga colossos gentis. O tubarão-baleia, o maior peixe do mundo, pode chegar a 12 metros de comprimento, o equivalente a um ônibus escolar. Mas ao contrário de outros tubarões, ele é um filtrador. Nada com a boca escancarada, engolindo toneladas de água e capturando plâncton, ovos de peixe e pequenos organismos. Nadar, ao lado dele, é uma experiência transcendental. Apesar de seu tamanho, ele se move com graça, sem pressa, como se dançasse em câmera lenta. E sua pele, pontilhada de manchas únicas, como impressões digitais, permite que cientistas o identifiquem individualmente, monitorando suas migrações pelos oceanos. Enquanto o tubarão-baleia desliza nas correntes abertas, mais próximo do fundo, criaturas como o peixe-pedra se escondem entre os recifes. Camuflado como uma rocha coberta de algas, ele espera imóvel pela presa perfeita. Um peixe descuidado, um crustáceo desatento. Um movimento em falso e o ataque é instantâneo. Além disso, suas espinhas dorsais são venenosas, podendo causar dor excruciante e necrose. É o predador perfeito, invisível, paciente e venenoso. Essas dualidades definem o Oceano Índico. Um oceano de encantos e perigos, onde a beleza serve tanto para seduzir quanto para destruir. Tudo ali é estratégico, evoluído e muitas vezes enganador. E agora, deixando as águas quentes e misteriosas do Índico, seguimos para um mundo oposto. Um oceano onde o gelo domina e a sobrevivência é um desafio diário. É hora de adentrar o Ártico, um reino congelado, onde cada batida de coração conta. No extremo norte do planeta, onde o frio não dá trégua e a noite pode durar meses, estende-se o Oceano Ártico, o menor e mais raso dos oceanos. Mas não se engane, apesar de coberto por gelo durante grande parte do ano, esse ambiente hostil abriga uma vida selvagem impressionantemente adaptada ao rigor extremo. Nas plataformas de gelo que se estendem por quilômetros, caminha um dos maiores predadores terrestres do planeta, o urso polar. Com mais de 600 quilos, sua camuflagem branca quase perfeita e um olfato que pode detectar focas a mais de 1 quilômetro de distância, ele é um caçador meticuloso. O urso polar depende do gelo marinho para caçar, especialmente a foca anelada, sua presa principal. Ele espera silenciosamente ao lado dos buracos de respiração na neve por horas, até que uma foca apareça para respirar.
Quando ela surge, o ataque é fulminante. É uma dança entre a necessidade e a oportunidade, onde cada caçada bem-sucedida é uma garantia de sobrevivência por dias. Se acima do gelo o silêncio domina, abaixo dele a vida floresce de forma surpreendente. A baleia beluga, conhecida como o canário dos mares, percorre essas águas em grupos coesos. Com sua coloração branca e uma cabeça arredondada chamada melão, usada para ecolocalização, ela é capaz de se comunicar com uma variedade impressionante de sons, assobios, cliques e até ruídos que lembram risadas. Além disso, as belugas têm a habilidade rara entre os cetáceos de mover a cabeça para os lados, o que lhes dá uma expressão quase humana, algo que intriga cientistas e encanta observadores. Mais fundo, escondidas sob o gelo eterno, vivem espécies que parecem saídas de um outro planeta. Peixes como o Nototenia coriiceps, encontrado também nas águas antárticas, desenvolveram proteínas anticongelantes no sangue, impedindo a formação de cristais de gelo em seus corpos. É um ajuste evolutivo vital para sobreviver em águas que estão abaixo do ponto de congelamento. E mesmo nas camadas mais profundas, onde a luz do sol jamais penetra, anêmonas, esponjas e estrelas do mar se agarram às rochas submarinas, alimentando-se das partículas orgânicas que lentamente caem da superfície. Esses organismos sustentam a base de uma cadeia alimentar frágil, mas eficiente, onde tudo é aproveitado e nada é desperdiçado. No Ártico, a vida se move lentamente. Cada batida de nadadeira, cada respiração de foca, cada movimento do gelo pode ser a diferença entre a vida e a morte. É um oceano que não perdoa, mas que recompensa a persistência com momentos de rara beleza, como a aurora boreal dançando sobre o gelo, enquanto uma família de belugas ecoa seus cantos na escuridão azul. E agora, ao deixar esse mundo congelado e silencioso, descemos para a última fronteira, o misterioso e pouco explorado Oceano Antártico, onde o frio é ainda mais intenso e as adaptações biológicas são levadas ao limite da vida. Ao sul de tudo, onde termina a terra habitada e começa o domínio absoluto do gelo, está o Oceano Antártico. Cercando o continente branco, ele é o mais jovem dos oceanos e também o mais inóspito. Suas águas geladas, agitadas por ventos circumpolares, formam a corrente circumpolar antártica, a maior corrente oceânica do mundo, que conecta todos os outros oceanos e regula o clima global. Neste ambiente hostil, onde a temperatura da água pode chegar a 2 graus Celsius, apenas os mais adaptados sobrevivem. E entre eles, reina uma ave que não voa, mas que nada como um foguete submarino: o pinguim imperador. Com quase 1,2 m de altura e até 40 quilos, ele é o maior de todos os pinguins. Vive em colônias que desafiam tempestades e ventos de mais de 150 km por hora. Durante o rigor do inverno antártico, os machos assumem a responsabilidade de incubar os ovos, equilibrando-os sobre os pés e cobrindo-os com uma dobra de pele quente, enquanto as fêmeas mergulham no mar congelado em busca de alimento. Eles jejuam por até 2 meses, firmes no gelo, unidos em uma massa compacta para conservar calor. É um ato de resistência e de amor. Sob a superfície gelada, reina um peixe peculiar, o peixe-dragão antártico, que, como outras espécies locais, possui glicoproteínas anticongelantes no sangue. Mas ele vai além. Ele emite luz bioluminescente a partir de órgãos especiais, uma adaptação útil tanto para atrair presas quanto para confundir predadores. Apesar do ambiente escuro e gelado, ele caça com precisão, e sua aparência, com mandíbulas dentadas e corpo alongado, parece saída de um pesadelo abissal.
Mais abaixo, gigantes misteriosos se movem nas profundezas silenciosas. As baleias minke antárticas. Esses cetáceos ágeis são um dos principais predadores de krill, o pequeno crustáceo que sustenta praticamente toda a cadeia alimentar antártica. Apesar de pesarem mais de 7 toneladas, as minks são discretas. Movem-se com graça, nadam em pares ou grupos pequenos e raramente são vistas à superfície por longos períodos. Elas representam um elo essencial entre os produtores primários e os superpredadores, como as temidas orcas. As orcas antárticas formam grupos altamente coordenados e são especialistas em caçadas complexas. Uma das táticas mais impressionantes é a caçada às focas sobre blocos de gelo. Elas nadam em sincronia, criando ondas para derrubar a presa. É cooperação, inteligência e força, combinadas para criar uma estratégia que poucos predadores no planeta são capazes de executar. A vida no Oceano Antártico é uma constante prova de resiliência. Cada ser vivo ali desafia as leis da termodinâmica e da fisiologia para sobreviver onde, teoricamente, a vida não deveria prosperar. E assim, completamos nossa jornada pelos 5 grandes oceanos da Terra. Mas há um último mergulho a ser feito, não em águas, mas em perguntas. Porque mesmo depois de tudo o que vimos, o maior mistério ainda permanece. Quanto do oceano realmente conhecemos? Cruzamos os 5 grandes oceanos. Vimos baleias cantarem óperas submersas, predadores invisíveis esperarem pacientemente por um movimento em falso, luzes bioluminescentes piscarem como estrelas nas profundezas abissais. E assistimos à dança entre a vida e a morte acontecer diante de nossos olhos, sob o véu líquido que cobre mais de 70% da superfície do nosso planeta. Mas apesar de tudo o que já foi descoberto, mais de 80% do oceano permanece inexplorado. É isso mesmo, a maior parte do mundo marinho ainda é um enigma, um território tão desconhecido quanto o espaço sideral. Criaturas que nunca foram vistas, ecossistemas inteiros que permanecem intactos, intocados, isolados por milhares de metros de pressão e escuridão. Estimativas indicam que existem centenas de milhares de espécies marinhas ainda não identificadas. E muitas delas talvez jamais o sejam, pois desaparecem antes mesmo de serem descobertas. Enquanto avançamos com satélites, robôs submersíveis e inteligência artificial, uma pergunta ecoa, como o som das baleias nas profundezas. Estamos preparados para conhecer tudo o que os oceanos têm a nos mostrar? A resposta pode estar nas escolhas que fazemos agora. Aquecimento global, acidificação dos oceanos, pesca predatória e poluição estão alterando o equilíbrio desse sistema colossal e sensível. Recifes de corais estão branqueando, espécies estão migrando para águas mais frias, e gigantes, como as baleias, já mudam suas rotas históricas. O tempo para proteger o oceano não é o futuro, é agora. Mas não é apenas uma questão de conservação, é também de admiração. Cada gota de água do mar contém histórias de evolução, de adaptação, de sobrevivência. Cada animal marinho é um capítulo vivo de um livro escrito ao longo de bilhões de anos. Ao estudá-los, protegê-los e respeitá-los, não estamos apenas salvando espécies. Estamos, na verdade, nos reconectando com nossas próprias origens, pois, afinal, foi do mar que viemos. A verdadeira natureza dos oceanos não está apenas nas marés, nas correntes ou nas criaturas que lá habitam. Ela está no espanto que sentimos ao conhecê-los. E se ainda restam tantos mistérios debaixo d'água, talvez a maior descoberta de todas seja esta. Quanto mais mergulhamos no oceano, mais aprendemos sobre nós mesmos.
Se esse mergulho profundo despertou em você a mesma admiração que sentimos, então junte-se a nós. Curta, compartilhe e se inscreva no canal para continuar desvendando os segredos da vida selvagem. O oceano precisa de mais olhos curiosos e de corações dispostos a protegê-lo, porque conhecer é o primeiro passo para preservar. E quanto mais pessoas descobrirem os mistérios do oceano, mais chances temos de salvá-lo.